Então, vamos lá. Então, as pessoas costumam ficar muito presas nos erros dos outros, né? Qualquer coisinha que os outros cometem, assim, um erro, pode ser até o mesmo o filho, alguém próximo, né? E aí comete algum erro, as pessoas ficam presas nesses erros e começam a falar um monte de coisa, e criticar, e querer dar conselho, e querer conduzir para melhorar, etc, etc, né? No trânsito, aí fora, é tudo igual, né? Você vê alguém fazendo uma coisa errada no trânsito, aquilo já te pega e já te amarra naquelas coisas, nos erros dos outros, né? Olha, se a gente fica ainda afetado pelos erros dos outros, isso é a prova de que somos, né? A pessoa é fraca, a pessoa continua negativa, sem desapego, sem nenhuma virtude, sem paciência, sem compaixão, sem respeito, sem benevolência, sem amor puro e ininterrupto. Isso significa que, enquanto as pessoas estão se agarrando nos erros dos outros, isso significa que a própria pessoa é muito mais fraca e do que os outros, né? Porque toda vez que você vê um erro dos outros, é sempre negatividade, é sempre crítica, é sempre tá xingando, tá insatisfeito, etc, etc, né? Portanto, o apegado que tem que se focar em si mesmo e não ficar focando nos outros, tá certo? Então, pare de se focar nos outros. Os apegados só se importam com os outros e não se importam com os próprios erros. Todo apegado funciona desse jeito. Ele acha que ele sempre está certo, mas os outros sempre estão errados, né? Então, não perca tempo com os seus quereres de querer corrigir os outros. Isso é uma grande falta de respeito para consigo mesmo e é uma grande falta de respeito com os outros, né? Então, concentre-se em se autocorrigir, né? Concentre-se na sua própria correção. E como que você vai conseguir corrigir a si próprio? É muito fácil corrigir a si próprio. Se você ficar concentrado em si próprio, não vai conseguir. Mas tem que conseguir concentrar em Deus. Por que é melhor concentrar em Deus? Sabe por quê? Porque você é alma semelhante a Deus. Quando você se concentra em Deus, você está se concentrando em você. Quando você se concentra em Deus, é a mesma coisa. Você está se concentrando na sua alma divina. Por quê? Quando você concentra em Deus, Deus é pura paciência, puro amor, pura benevolência, pura compaixão, e todas as qualidades são idênticas às que você tem na sua alma. Então, faça tudo concentrado em Deus, em suas virtudes. Agora, você não pode, eu falo aqui, mas se referindo à alma, né? Mas você não pode, enquanto a pessoa é apegada, não pode querer se concentrar nela mesma. Sabe por quê? Porque ela ainda se identifica como eu-ego. E aí não vai adiantar nada, você vai se concentrar no eu-ego. E aí não tem o que corrigir, porque o eu-ego é 100% errado e não tem como corrigir o eu-ego. Então, não se concentre no eu-ego. Quando eu falo que você deve se concentrar em você, é no você alma e em você Deus. Mas como a pessoa apegada não reconhece ainda o eu alma, é melhor se concentrar em Deus. Então, concentre-se em Deus. A sua correção está em se concentrar em Deus, tá certo? Então, faça tudo concentrado em Deus. Tudo, absolutamente tudo. Concentrado em suas virtudes, tá certo? Faça tudo concentrado no desapego, tá certo? Diante de tudo e de todos, sempre concentre-se em Deus e nas suas virtudes e jamais se concentre no exterior. O exterior é sempre mutante, o exterior é a expressão das pessoas
apegadas, egoístas, materialistas, gananciosas, etc, etc. 99,999% da população é isso, tá certo? Então não se concentre no exterior, não deixe o exterior dominar o seu foco, a sua atenção, os seus sentimentos, os seus quereres, as suas aversões. Concentre-se sempre em Deus. Só assim você vai dominar esse eu-ego mental agitado, insatisfeito, absolutamente insatisfeito, intolerante. Sabe por quê? Porque quando você vê qualquer erro, até no trânsito, o cara fez coisa errada no trânsito, você já fica criticando, julgando, condenando. Está vendo o grau da insatisfação, o grau do revide, querer revidar, retrucar, totalmente insatisfeito com o erro dos outros. Agora, pensa bem, como que você pode ficar insatisfeito com o erro dos outros? O erro dos outros é ele que está cometendo, ele que vai sofrer as consequências dos erros dele. Agora, você ficar insatisfeito, ficar criticando, julgando, condenando os erros dos outros, pronto, quem condenou foi você. Você nem conhece a pessoa. Você nem conhece a pessoa e você que deu causa negativa para você mesmo. Então, não cometa esses erros absolutamente malucos, para não falar, na verdade, erros ignorantes. Né? Então, lembre-se, todas as suas insatisfações com os filhos, com a família, com o trabalho, com a finança, etc., etc., com a situação social, econômica, política, sempre nascem dos quereres apegados, egoístas e dos convencimentos, tá certo? O eu-ego, ele é expert em te convencer de que você é bom, que você é correto. Por isso que você quer corrigir o erro dos outros. Mas o eu-ego não te deixa você enxergar o seu próprio erro. E você sempre está certo. Esse é o tamanho do convencimento do eu-ego. Quer corrigir os outros, mas não consegue e nem tem a capacidade de se autocorrigir. Olha, lembra, se não existem esses quereres emanados pelo eu-ego, jamais haverá motivo para insatisfação na vida. Toda insatisfação sempre nasce desses quereres. Por exemplo, nesse exemplo do trânsito que a gente está dando, né? Então, o seu querer é que todos obedeçam o trânsito, as leis do trânsito. E como você obedece, você quer que os outros, você quer que os outros também obedeçam. Né? Esse bendito querer. Se você não se focasse nos outros, no exterior, não estaria nem aí. E aí você não estaria estragando a sua própria vida. E depois, as pessoas ficam perturbadas muitas vezes com os vícios dos outros. Não precisa ser vícios como jogatina, bebida, sei lá o quê, drogas, nem precisa ser esse tipo de vícios. Algum tique da pessoa, alguma mania da pessoa, as pessoas ficam perturbadas até com essas coisas. Os vícios mesquinhos, egoístas, orgulhosos, materialistas dos outros, como que uma pessoa pode ficar perturbada com o erro dos outros? Sabe o que isso significa? Quando você fica perturbado com os erros dos outros, com os vícios dos outros, com as manias dos outros, isso significa que, literalmente, o seu lixo ama de forma apegada, egoísta, mesquinha, materialista o lixo dos outros, tá certo? É lixo com lixo. É o lixo do eu-ego com o lixo do eu-ego, do outro. Só que os seus lixos, o lixo do eu-ego, são piores. O lixo do eu-ego, do próprio apegado, é pior, porque
ele quer impor o seu lixo no lixo dos outros. É a mesma coisa. É sei lá, um chefe querendo impor apegado, egoísta, intolerante, sem nenhuma virtude, querendo impor respeito em cima de um funcionário também sem virtude. É a mesma coisa. Ou então, um pai sem virtude querendo impor as suas vontades em cima de um filho que também não tem virtude. E aí, o quê? É competição de ver qual lixo é mais poderoso que o outro. Isso é absolutamente insano, insano. Então, deixa os erros dos outros para lá. Os erros dos outros é bom para você praticar desapego, paciência, tolerância, benevolência, compaixão, respeito e amor. Para isso que serve o erro dos outros. Agora, se você ficar criticando os erros dos outros, é que você que vai cair mais ainda do que os outros, tá certo? Se o outro está errado, você vai ficar mais errado ainda. Você quer que o seu eu-ego seja maior, mais poderoso, seja muito mais dominador, seja muito mais possessivo. E aí, você sabe que você está querendo? Por que você quer impor o seu eu-ego em cima dos outros? Sabe por quê? Porque, novamente, o convencimento é porque o seu erro está certo. O seu eu-ego está correto. O seu eu-ego é melhor do que o eu-ego do outro. Por isso que o apegado se impõe em cima dos outros. Ele quer retrucar, revidar, criticar, quer corrigir, etc, etc. Porque ele acha que o cesto de lixo dele é melhor e mais poderoso e mais impositivo do que o cesto de lixo do outro. E aí ele quer impor em cima. O tamanho é o convencimento que esse eu-ego coloca na nossa cabeça e dizendo que estamos certos, quando estamos absolutamente errados. Então, para os sábios, para os iluminados, ambos são verdadeiros cestos de lixo no mesmo saco. Então, quando um apegado começa a criticar outro apegado, os dois pertencem ao mesmo saco de lixo, tá certo? Isso significa que um não é melhor do que o outro. Nunca pode ser. O eu-ego jamais pode ser melhor do que o outro eu-ego, porque os dois eu-ego são porcarias. Se os dois eu-egos são ruins, como que um eu-ego pode ser melhor do que o outro apegado? Um apegado não pode ser melhor do que o outro apegado. Os dois são apegados, então os dois pertencem a essa classe escravizada, essa classe submissa ao eu-ego. Por isso que todos os sábios falam, você tem que se desapegar desse eu-ego. Desapegue-se desse eu-ego. Elimine os quereres. Concentre-se em Deus. Então, portanto, pare de olhar os lixos mentais dos outros. Porque se para você enxergar o lixo mental dos outros, só um outro lixo consegue enxergar o lixo mental do outro. Só um apegado consegue enxergar o apego do outro. Só um apegado consegue enxergar o apego do outro, tá certo? Só um eu-ego consegue enxergar o outro eu-ego. Por quê? Porque o desapegado, ele é puro amor. Ele não enxerga o erro dos outros. Para ele é tudo paciência, tolerância, compaixão, benevolência, amor puro, respeito. Para ele é sempre isso e é absolutamente natural. Por isso que tem que se desapegar.
É, olha, em outras palavras, a gente deve olhar como dizem aí a população, né? Olhar para a luz e não para a sombra, tá certo? Eu não gosto de usar essa palavra, mas olhar para a luz e não para a sombra. Você tem que olhar para o desapego e para as virtudes, tá certo? Não para a intolerância. Pare de olhar através da sua impaciência, não olhe através do seu egoísmo, do seu materialismo. Pare de olhar para, para o seu autoritarismo. Todo mundo tem esse sentimento de possessividade, de imposição mesquinha em cima dos outros. Tem que parar com todas essas mazelas que o eu ego emana. Então, olhe sempre, sempre para Deus e não para o mundo criado. Afinal, você pertence a que mundo? Você pertence ao mundo material ou você pertence ao mundo de Deus? Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, isso significa que você não é feito à imagem e semelhança do eu ego mental material, tá certo? Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, você pertence ao mundo de Deus. Então você tem que olhar o mundo de Deus. Então olhe Deus e não o mundo inferior, que nem te pertence, né? E não te pertence e você não é daqui, tá certo? Só os apegados olham para o inferior, com sentimentos inferiores, tá certo? Então, os desapegados e virtuosos, ou os que estão na prática do desapego, eles sempre se mantêm no foco, o foco em Deus, em todas as ocasiões, em todas as situações, em todas as atividades e todos os afazeres. Sempre, sempre, sempre mantenha o foco em Deus. E depois, a gente sempre tem falado aqui, né? Dedique tudo a Deus. E dedique tudo a Deus mesmo, né? Mudou a tela aqui, mas será que está normal? Bom, vou continuar. Afinal, você tem que manter o foco em você tem que manter o foco em Deus. E quando a gente fala que você deve manter o foco sempre em Deus, dedicar absolutamente tudo que você faz a Deus, na verdade, você está dedicando a si próprio. Quando você dedica as coisas para Deus, você está dedicando para você. Afinal, entre Deus e você, alma, não existe diferença nenhuma. São absolutamente iguais, são absolutamente unos, são absolutamente a mesma entidade, tá certo? Então, dedique tudo a Deus. Pratique desapego com sinceridade, com fé inabalável, com perseverança, com coragem, com sinceridade. Você não imagina o que é viver de forma desapegada. A sua mente não tem a menor noção ou experiência do que é viver desapegado e de forma virtuosa. Quando você se desapegar, você vai ter essa experiência gloriosa, divina com Deus e com a própria alma. Então, apego é como você estar carregando em seus ombros o equivalente a, sei lá, 100 toneladas de peso. E quando você se desapega, você se livra desse peso, dessas 100 toneladas de peso, e a vida vai ficar absolutamente livre, leve, flutuando no mundo da paz, flutuando no mundo da tranquilidade, flutuando no mundo da felicidade, das virtudes, da eternidade. É isso que vai acontecer com a vida quando a gente se desapega. É como estar imerso eternamente no mar do puro amor absolutamente divino e infinito. É isso que acontece quando nós nos desapegamos. Nada, absolutamente nada nos afeta. Por quê? Porque
Hoje, tudo que nos afeta advém desse mundo material inferior. E você já adquiriu a sua posição no mundo superior de Deus. Então, nada desse mundo vai te afetar. E é um mundo, esse mundo, quando você se desapega, é um mundo onde Deus é a sua sabedoria, tá certo? Deus vai ser a sua inspiração, Deus vai ser a sua visão, Deus vai ser a sua paz eterna, Deus é o seu guia e condutor eterno da sua vida. Basta se desapegar e tudo isso já é seu, tá certo? Já é seu. Essa é a vida mais confortável que você possa imaginar. Não existe nada mais confortável, seguro, equilibrado, divino e eterno do que essa vida desapegada. Então, dedique-se a sua vida às práticas do desapego. Dedique a sua vida às práticas do desapego. Pratique qualquer tipo de desapego que a gente já falou aqui. Tem dezenas e dezenas de práticas que a gente já falou. Então, dedique a sua vida a Deus. Dedique a sua vida sempre a Deus, porque entre Deus e você não existe nenhuma diferença. Dedicar a Deus é dedicar a você, alma. Não esqueça disso. Afinal, é você servindo a você. Você servindo a você. Quando você dedica a Deus, é você servindo a você. E depois, é Deus servindo a Deus. É a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Portanto, pare de se dedicar ao mundo material inferior com esse eu-ego inexistente, com sentimentos inferiores, tóxicos e venenosos. Elimine esse eu-ego que nem existe. Nem existe. O eu-ego é uma montanha de ignorância, de ilusão e de sofrimentos absolutamente ilusórios. Ninguém sofre. Quem sofre é o eu-ego. Quem fica nervoso, preocupado, crítico é o eu-ego. Através do quê? Do querer, tá certo? E das aversões. Por que você fica triste, nervoso? Por que você fica ansioso? Por que fica até depressivo? Por que fica criticando, insatisfeito? Tudo por causa do querer. Quando você recebe o não querer, você fica nessa situação. E aí, quando você elimina o querer, toda a negatividade some. Por isso que o eu-ego não existe. E nenhum sofrimento também existe. Quem sofre é o eu-ego, inexistente, fictício. Ele só existe enquanto você mantiver os quereres. Mas os apegados, eles pensam, todo apegado pensa assim, por que não posso me dedicar à minha vida? Eu dedicar a mim mesmo. Por que eu não posso me dedicar aos meus filhos? Por que eu não posso me dedicar à minha família? Por que eu não posso me dedicar à conquista de conforto e segurança material? E perguntam, por que devo me dedicar tempo integral a Deus? Eles perguntam dessa forma. É simples. Por que você deve dedicar integralmente a Deus? Porque você é Deus. Deus é você. O seu filho é Deus. Tá certo? O seu filho é Deus. A sua família é Deus. Todos nós somos deuses, porque todos temos a mesma alma, igualzinho a de Deus. Todos somos Deus. Inclusive esse mundo criado. Eu chamo sempre de inferior para nós sabermos distinguir o inferior do superior, somente isso. Mas esse mundo é tão Deus quanto Deus. Isso só vamos descobrir no dia que nós nos desapegarmos. Então, mas quando o apegado
ele pergunta: por que eu não posso me dedicar a mim mesmo, aos meus filhos, à família, à conquista de bens materiais, conforto, segurança? Por que eu não posso? Sabe por quê? Sabe por quê que você não pode dedicar aos seus filhos, à sua família? Sabe por quê? Porque é o eu ego dedicando ao eu ego. Tá certo? Enquanto é o eu ego dedicando ao eu ego, tá todo mundo ferrado. Mas quando você dedica a Deus, você está dedicando ao eu alma. E você está dedicando ao eu alma, que é o seu filho, ao eu alma, que é toda a sua família. É isso que essa é a grande diferença. Você tem que dedicar a Deus, tudo a Deus, e não ao eu ego seu, ao eu ego das pessoas. E a única forma de você se dedicar ao você real, divino, verdadeiro, é você se dedicar a Deus, que afinal é você, é o seu filho, é a sua família, é tudo mais. Porque você dedicar... mas eu tenho que dedicar ao meu filho. Cara, se você dedica a Deus, o seu filho é Deus também, cara. Dá para entender isso? Somos todos absolutamente iguais, idênticos, xerox um do outro, a nossa alma. Então, quando você dedica a Deus, você está dedicando até a humanidade toda. Fora disso, você estará se dedicando ao eu ego, ao corpo, à matéria, à ganância, ao ego, à sua sombra, que nem existe. Então, pare de se dedicar ao eu ego. Lembre-se, você existe sem o seu corpo. Você existe sem a sua mente. Você existe sem o seu ego. Você não precisa do seu corpo, da sua mente, do seu ego para você existir. Você não precisa nem da matéria para você existir. Por quê? Porque você é alma. Absolutamente idêntica a Deus. E por que você tem que dedicar tudo a Deus? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você é alma. E você não existe sem Deus. Você existe sem a sua mente, você existe sem o seu corpo, você existe sem a matéria, você existe sem dinheiro, sem casa, você existe sem família, você existe sem o eu ego. Agora, você não existe sem Deus. E todos somos deuses, que têm a mesma alma. Por isso, dedique tudo a Deus. Faça tudo dedicando a Deus. Porque no final, você está dedicando a você, seu filho, a sua família e tudo mais. Mas de forma divina, correta. E não o eu ego. Desapegue-se e entrarás no mundo real, verdadeiro, puro, divino, eterno, expansivo, glorioso de Deus e da sua alma. É o mundo onde a pequenez da mente material desaparece diante da vastidão dessa consciência divina que todos temos, só que não estamos utilizando. É um mundo onde você não busca a paz, você não busca a paz, você não ganha e nem conquista a eterna paz. Quando você se desapega, você não busca a paz, você não ganha e nem conquista a eterna paz. É um mundo onde a paz é parte integrante da alma e de Deus, assim como todas as demais virtudes e suas consequências, é parte integrante de Deus. Portanto, pratique o desapego com sinceridade, pureza e fé inabalável. Deixe as coisas fluírem de acordo com as vontades de Deus. Todos os fatos, fenômenos, acontecimentos, circunstâncias, deixem as coisas todas fluírem. Se tiver que fazer alguma coisa, faça, mas deixe o resto fluir. Eu sempre dou esse exemplo, é bom repetir. Se, por exemplo, o seu filho quebra o braço, pega ele e leva para o hospital, mas o resto deixa por conta
de Deus, deixa fluir. Não fique nervoso, não fique preocupado, não fique afetado. Deixa as coisas fluírem. Dá para entender, né? Você tem que levar o moleque que quebrou o braço, cara. Você leva lá para o ortopedista, acabou. Agora, não se envolva, não envolva seus sentimentos, tá certo? Deixe, porque aí você não está deixando as vontades de Deus fluírem. Você que está interferindo. Por isso que as coisas dão errado. Deixe os outros agirem de acordo com seus quereres e aversões. Não queira corrigir ninguém, não queira criticar, não fique insatisfeito porque o outro está errando, cometendo erros. Tá certo? Deixe os outros agirem de acordo com seus quereres e as suas aversões. Quem corrige as pessoas é Deus. Quem corrige o apegado é Deus. Agora, deixe tudo correr naturalmente, mesmo porque você não pode controlar os apegos dos outros. Você não pode controlar as aversões, os medos dos outros. Você não pode controlar o egoísmo, a impaciência, o orgulho. Você não consegue controlar a mesquinhez dos outros. Agora, a sua você consegue, mas você quer controlar o erro dos outros e para os seus erros não fica de olhos vedados. Faça a sua parte de se desapegar e ser virtuoso, como Deus te fez. E a sua força espiritual verdadeira vai começar a fluir naturalmente e automaticamente. Lembre-se, toda a inconstância do ego mental, todas as negatividades, todas as ansiedades, todas as insatisfações do ego mental, prova que você se distanciou da alma, do amor puro, do desapego de todas as virtudes. Por isso, não perca o foco em Deus, não perca o foco no desapego e nas virtudes. O resto é tudo consequência natural, tá certo? Então, pessoal, boas práticas a todos. Tenha muita fé nas práticas, perseverança, sinceridade, coragem e pratique com muita determinação. Com muita determinação. Não se incomode com os outros e muito menos com os erros dos outros. Foque-se, não vá atrás das pessoas, das opiniões das pessoas apegadas, egoístas, materialistas ou ditas religiosas, sei lá o quê. Siga os ensinamentos dos sábios. Está tudo aí, 5.000 anos de ensinamento dos sábios. É isso que você deve seguir, o ensinamento dos sábios e de Deus. Obrigado, pessoal. Nós